Eu quero nessa noite compartilhar com você uma palavra. Eu quero compartilhar o que Deus tem falado ao meu coração. Tá todo mundo bem nessa noite? Tá todo mundo bem? Todo mundo preparado para receber mais de Deus aí? Pode ser? Mais alguns minutos? Eu quero compartilhar nessa noite sobre eu não tenho medo. Diga comigo, eu não tenho medo. Bata no seu peito e diga, eu não tenho medo. Bate mesmo no seu peito e diga, eu não tenho medo. Você que está aí na sua casa agora, diga isso com você mesmo. Diga, eu não tenho medo. Eu sei que eu me lembro quando eu era criança e todas as vezes que eu de repente sofria algum tipo de ameaça na escola. Eu não sei se alguém já sofreu isso quando você era criança. Se você de repente era aquela criancinha bem levada, provavelmente você já deve ter recebido algumas ameaçazinhas dos seus amigos. Mas eu me lembro que todas as vezes que eu recebia, e não foi uma nem duas, foram algumas, mas todas as vezes que eu recebia alguma dessas ameaças, eu chamava meu pai ou meu irmão mais velho. Alguém já fez isso alguma vez? Olha só eu que sou assim, Jesus amado. Mas eu lembro que todas as vezes eu chamava meu pai ou meu irmão mais velho, e era incrível, porque até então eu estava morrendo de medo. Mas quando eu sabia que eu tinha a presença de um deles, eu dizia, eu não tenho medo. E eu estufava o peito, e daquele momento em diante, eu era o cara mais corajoso que poderia existir dentro daquela escola. O que eu quero que você entenda é que quando nós entendemos e quando nós cremos que o Deus que nós servimos é o nosso Pai, é aquele que nos guarda, é aquele que nos protege, a palavra de Deus os chama de guarda de Israel, é aquele que vigia por nós, é aquele que não cochila, é aquele que não dorme, é aquele que enquanto você está dormindo, Ele está vigiando você, Ele está protegendo você. Quando você crê nessa palavra, quando você se apropria dessa verdade, você não tem mais medo. O medo literalmente não faz parte mais da sua vida. Eu quero compartilhar com você 2 Reis capítulo 6, verso 15 ao 17. 2 Reis 6 diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo. Diga comigo, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eu quero começar compartilhando com você o início desse texto que nós acabamos de ler. É incrível porque esse texto faz questão de dizer que o servo do homem de Deus, ou seja, o servo de Eliseu, acordou um dia pela manhã, um dia bem cedo. Eu não sei se você tem o costume de acordar cedo pela manhã, eu gosto de acordar bem cedo. E ele de repente um dia acordou pela manhã, imaginando que seria um dia qualquer, imaginando que seria mais um dia. E eu não sei você, mas eu creio na palavra que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quantos creem nessa palavra? Agora, e quando a alegria não vem ao amanhecer? Apesar de eu crer nessa palavra que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, eu sei também que existem manhãs que a alegria não vem. Existem dias que eu acordo pela manhã e talvez eu passei a noite em claro esperando que o dia seguinte chegasse. Eu não sei se você já viveu algum dia assim, aquela noite que você olha e fala, cara, eu não vejo a hora de acabar essa noite. Eu não vejo a hora de chegar logo amanhã, porque amanhã vai ser melhor, amanhã provavelmente será melhor. E você passou aquela noite de repente em claro, quando você chega no dia seguinte esperando, numa expectativa, o dia bom não vem. O dia alegre não vem. E é incrível porque a palavra de Deus, ela faz questão de dizer que os dias maus existem. E tanto o justo quanto o injusto, ele viverá um dia mau. Em algum determinado momento da sua vida, você já viveu ou você viverá um dia mau. Aquele dia que você acorda pela manhã, esperando uma boa notícia, e de repente acontece o que aconteceu com esse moço. Ele sai da sua casa, ele abre as portas e quando ele vê, haviam milhares de cavalos, de cavaleiros, milhares de carros de guerra, centenas, dezenas, estavam todos ali preparados para destruir a ele e o seu líder Eliseu. Eu fico imaginando na mente daquele moço acordar pela manhã e receber uma notícia dessa.
É como se você tivesse acordado pela manhã um dia e de repente você recebe uma notícia de que aquela pessoa que você amava faleceu. Alguém já recebeu uma notícia assim? É aquele dia que você de repente acorda pela manhã esperando que aquele emprego daria certo e de repente não deu certo. E você começa a olhar e dizer, cara, tudo que eu estava na expectativa, na espera de que seria um dia bom, não foi. E eu quero que você entenda, eu não quero que essa mensagem seja como uma profecia do mal para você, não é isso. O que eu quero que você entenda é que existem dias que parece que a alegria não vem. Mas nesse momento, o que eu preciso fazer? Nesse momento, como eu devo reagir? Porque o que interessa não é a notícia que eu recebo, mas como eu reajo a ela. Tem alguém comigo? Diga amém. Não é o que eu recebi, mas como eu vou reagir a isso. E o salmista em Salmos, capítulo 5, verso 3, ele diz, de manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã eu te apresento a minha oração e eu aguardo com esperança. O que eu quero que você entenda é que quando você acorda pela manhã e você entrega as suas preocupações a Deus, quando você acorda pela manhã e você entrega os seus medos a Ele, quando você acorda pela manhã e você entrega a Ele as suas dúvidas, os seus problemas, Ele é quem cuida de você durante o dia. Não, você não me entendeu. Quando você acorda pela manhã e você tem o privilégio de entregar o seu dia a Ele, é o próprio Deus que vai cuidar de você durante todo o dia. Ele diz, eu aguardo com esperança. Eu acordo pela manhã, eu entrego a minha adoração, eu entrego o meu clamor, eu te apresento os meus problemas, os meus desafios, e agora eu espero, eu aguardo, até que o Senhor me responda. O que eu quero que você entenda nessa noite é que eu e você, nós não podemos depender de uma notícia para nós sermos alegres. Nós não podemos depender de uma notícia para nós termos um dia bom. A nossa confiança precisa estar no Senhor. A sua confiança precisa estar no Senhor. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que no momento em que aquele moço viu tudo aquilo, aquele exército vindo contra eles, a primeira pergunta que ele faz ao seu líder Eliseu é: o que nós vamos fazer? Ele diz: o que faremos? E eu sei que talvez essa seja a primeira atitude que nós tomamos no nosso dia. Quando acordamos pela manhã, recebemos uma má notícia, a primeira coisa que pensamos é: o que eu vou fazer para reverter essa situação? E se porventura essa pessoa que de repente você ama e talvez não esteja mais com você, se ela mora no Brasil, você já vai procurar uma passagem o mais rápido possível para você ir para o Brasil. Ou se de repente é um emprego, é um trabalho, é um dinheiro, você já vai sair correndo, ligando para todo mundo e tentando de alguma forma resolver a situação. Em alguns casos a esposa vai ter que ficar falando para o marido: vai marido, vai amor, faz alguma coisa. Não é assim? E essa foi a lógica, a primeira reação desse moço quando ele disse: o que nós vamos fazer? Mas eu quero que você entenda que existem momentos que não fazer nada vale mais do que tentar fazer alguma coisa. Existem alguns momentos que é melhor você não fazer absolutamente nada. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Ele diz: o que nós vamos fazer? Como se ele estivesse esperando uma resposta. Bom, vamos resolver isso, vamos tentar arrumar uma forma. Mas não, porque Eliseu sabia que se pelo menos ele não atrapalhasse o agir de Deus, ele já estaria ajudando muito. Às vezes a gente fica tentando fazer na força do nosso braço, às vezes a gente fica tentando fazer por nós mesmos, e Deus está esperando que a gente pare um pouco e espere nele, ao invés de nós estarmos atrapalhando o agir e o mover de Deus. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? Eu não sei você, mas quando eu casei, eu cheguei para minha esposa e falava: amor, o que você quer que eu faça? Quer que eu te ajude em alguma coisa? Algum marido fez isso quando casou? E no início do casamento elas: amor, você podia lavar a louça, não é assim? Ou então: amor, você podia fazer comida, você podia isso ou aquilo. Mas o tempo vai passando, eu não sei o que vai acontecendo. Que anos depois você chega: amor, você quer que eu te ajude em alguma coisa? Ela falou: não, amor, se você não fizer nada, já me ajuda. Se você não atrapalhar, já vai ajudar bastante. Alguém já ouviu isso alguma vez? Porque tem horas que não fazer nada vale mais do que tentar fazer alguma coisa. É incrível porque Daniel, capítulo 3, conta a história de 3 moços, Sadraque, Mesaque e Abdênego,
chega um momento em que eles respondem ao rei Nabucodonosor e eles dizem: nós não precisamos nos defender diante de ti. Ele diz: ainda que vocês queiram nos lançar na fornalha, nós não iremos fazer nada. Nós não precisamos nos defender. E ele continua dizendo: se nós formos atirados na fornalha em chamas, o Deus que prestamos culto vai nos livrar. Mas se ele não nos livrar, saiba que nós não prestaremos culto ao Deus e nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. O que eles estão dizendo é o seguinte: ei, se Deus fizer alguma coisa, glória a Deus. Se Ele não fizer nada, glória a Deus também. Mas não seremos nós que iremos tomar a frente disso. Nós não precisamos nos defender. Nós não precisamos fazer nada. Nós simplesmente iremos descansar no Senhor. Se tem alguém comigo mesmo, aplauda o Senhor Jesus de verdade. Se expressa mesmo na presença dEle. Ei, meu irmão, o que eu quero que você entenda é que você precisa parar de se preocupar em ficar se defendendo. Porque se defender, meu irmão, viver uma vida defendendo gasta muita energia e gasta muito tempo. Passar uma vida tentando se defender, você vai gastar muita energia e vai gastar muito tempo. E eu não estou falando aqui sobre você ficar parado, eu estou falando sobre você esperar em Deus. E esperar em Deus é aprender a confiar em Deus. Eles diziam: se Ele fizer, amém. Se Ele não fizer, amém também. Mas nós não vamos atrapalhar o agir de Deus. Olha para pelo menos uma pessoa, se você puder, e fala para ela: para de atrapalhar. A segunda coisa que eu quero mostrar para você nesse texto é quando ele se aproxima de Eliseu. Eliseu olha e diz: ei, não tenha medo. É incrível porque quando eu vejo esse texto, eu percebo que não é o que fala, mas é quem fala. Talvez fosse qualquer outro dizendo a ele: não tenha medo, talvez ele continuaria com medo. É como se você olhasse e o teu filho um dia chegasse para você e falasse: ei, pai, mãe, não tem medo não. Você iria olhar e achar bonitinho, mas talvez aquilo não iria mudar nada a sua vida. Mas se um dia o seu pai ou sua mãe chegar para você, ou alguém de autoridade na sua vida, e disser para você: ei, não tenha medo, aquilo te forja, aquilo te dá uma força, aquilo te dá uma segurança, é verdade ou não é? Porque não é o que fala, mas é quem fala. Não é sobre o que está sendo dito, mas é quem está falando isso ao meu coração. Por isso eu quero que você guarde isso no seu coração. Aprenda a ouvir a voz certa. Aprenda a ouvir a voz que realmente te dará destino. Josué capítulo 1, verso 9. O próprio Senhor dizendo: não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você por onde você andar. Meu irmão, você já parou para pensar o momento em que o próprio Deus se aproxima e diz: ei, você não precisa ter medo. Seja forte, seja corajoso, eu mesmo vou estar com você, e por onde você andar, eu vou caminhar com você. É como se ele estivesse dizendo: se você estiver no vale, eu vou andar com você. Se você estiver no cume do monte, eu vou estar ali também. Se você estiver nos pastos verdejantes, eu vou caminhar com você. Mas se você estiver no meio do deserto, eu também ali estarei com você. Ei, meu irmão, em nome de Jesus, não é o que fala, mas é quem fala. O próprio Deus está aqui nessa noite falando a você: seja forte e corajoso, não tenha medo, eu estarei com você todos os dias da sua vida. A terceira coisa que eu percebo nesse texto é que no momento em que Eliseu ora, ele diz: não tenha medo, e ele faz uma única oração. E a oração de Eliseu é: Pai, abra os olhos desse moço, para que ele veja. É incrível porque no momento em que Eliseu orou, a ajuda não veio. Como não? Não. A ajuda já estava lá. O que eu quero que você entenda, meu irmão, é que o que nós precisamos é mudar a nossa perspectiva. Nós precisamos mudar a nossa forma de ver as coisas. Nós precisamos aprender a enxergar com os olhos da fé. Talvez você fique orando, clamando ao Senhor: Senhor, abre uma porta.
Senhor, me abençoa. Senhor, faça isso. Senhor, faça aquilo. Quando o Senhor está olhando para você e dizendo, cara, eu já fiz tudo isso para você. Você só precisa abrir os seus olhos e ver. Você só precisa abrir os seus olhos e enxergar. Você só precisa mudar a sua perspectiva. É interessante porque Deus, Ele não eliminou os inimigos de Eliseu. Quando Eliseu faz essa oração, Deus não veio e mandou um fogo eliminando os inimigos, não. Deus abriu os olhos do moço. Deus abriu os olhos do seu servo. Deus abriu os olhos daquele rapaz para que ele pudesse ver pelos olhos da fé que Deus estava lá o tempo todo. Nós não tínhamos nem combinado isso, eu e o Vini. E ele aqui no louvor falando, abre os olhos, Senhor, abre os olhos, Senhor. E ali eu falando, cara, esse cara é de Deus mesmo, hein? E meu irmão, em nome de Jesus, no momento em que ele faz aquela oração, a situação não mudou. Os inimigos continuaram ali, mas a maneira que ele via é que foi transformada. A maneira que ele passou a enxergar é que foi transformada. Talvez o seu dia não mude amanhã. Talvez os seus inimigos continuem batendo na sua porta. Mas a maneira que você vai olhar, a maneira que você vai enxergar, a maneira que você vai crer, isso vai fazer toda a diferença no seu dia. Romanos capítulo 12, verso 2 diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que eu quero que você entenda é, se você quer experimentar a vontade de Deus, você precisa deixar que Ele mude os seus pensamentos. Você precisa permitir que Ele mude a sua forma de enxergar o mundo. Você precisa permitir que Ele faça isso. Max Lucado tem uma frase que eu gosto muito que diz, olhe para os seus gigantes e você irá tropeçar. Olhe para Deus e os seus gigantes tropeçarão. Quando eu mudo a minha visão, quando eu mudo a minha forma de ver, tudo muda. Talvez você não esteja percebendo Deus nesse momento, mas eu quero que você saiba, Deus já está lá. Só tem 2 pessoas acreditando comigo. Eu espero que você na sua casa esteja ouvindo essa mensagem, esteja recebendo. Porque eu sei, meu irmão, que talvez você não esteja percebendo o Senhor na sua vida, mas o Senhor está com você todos os dias da sua vida. Ele diz em Isaías 49:15, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de você. Ele diz em Mateus 28:20, eu estarei com você todos os dias até o fim dos tempos. As promessas dele para mim e para você é, ei, ainda que você não me veja, ainda que você não me perceba, ainda que você não me sinta, ainda que pareça que está tudo igual, eu estou com você todos os dias, eu permaneço com você todo o tempo, eu estou lutando as suas guerras, eu estou agindo em teu favor, eu estou adiante de você, ainda que você não veja e não perceba, eu estou com você. Agora, o mais incrível desse texto é que os olhos daquele jovem se abrem, ele começa a perceber que realmente havia algo diferente. E é quando ele olha e diz, uau, eu agora posso ver. Ao redor da cidade estão realmente milhares de inimigos, mas ao redor do monte está um exército do Senhor. Presta atenção nisso. A Bíblia faz questão, e se a banda já quiser subir, pode subir. A banda já faz, a banda não, a Bíblia faz questão de dizer, presta atenção, quando aquele jovem olha, ele diz, eu vejo ao redor da cidade, presta atenção, eu vejo ao redor da cidade os meus inimigos, mas eu vejo ao redor de mim, de Eliseu e desse monte, eu vejo os anjos do Senhor. Presta atenção nisso. Salmos 34:7 diz assim, o anjo do Senhor está ao redor daqueles que o temem. E se você ler 1 Pedro capítulo 5, verso 8, diz, porque o diabo, seu inimigo, está ao derredor, procurando alguém que possa tragar. Preste atenção, por favor. Quando aquele jovem, quando aquele moço ele vê, ele percebe que ao redor da cidade estavam os seus inimigos, mas ao redor deles estavam os anjos do Senhor. O
que eu quero que você entenda com isso em nome de Jesus é que para o inimigo alcançar você, para o inimigo atingir você, para o inimigo chegar até você, como ele está ao derredor, é porque existe alguém ao redor. Se ele está ao derredor, é porque existe alguém mais próximo. Se ele está mais distante, é porque tem alguém perto. É porque tem alguém ali guardando e protegendo. Ei, meu irmão, em nome de Jesus, entende isso nessa noite, por favor. Para que o inimigo alcance você, para que ele toque você, para que ele faça algo contra você, ele precisa passar pelo seu Pai. Ele precisa passar pelo seu Deus. Ele precisa passar por aquele que está ao seu redor, te guardando e te protegendo. Ele está como um leão, ele acha que ele é algo rugindo e tentando devorar e tragar você, mas ao seu redor está o verdadeiro leão da tribo de Judá. E quando você entende essa realidade, você pode fazer como eu, quando eu era criança. Eu estufava o peito e dizia: eu não tenho medo de nada, porque o meu Pai está junto comigo, porque o meu Pai está do meu lado. Eu não tenho medo de nada, porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto eu tenho pedido ou pensado. Eu não tenho medo de nada, eu sou forte e corajoso, porque eu sei que Ele está comigo por onde quer que eu andar. Eu não tenho medo de nada.